Eu não sabia o que era graça. Eu conhecia muitas pessoas que tinham testemunho e sempre era ex alguma coisa e eu não era ex nada. Eu tinha 5 anos quando minha mãe começou a ir à igreja e eu ia com ela. E com 12, minha irmã me convenceu a ir para a igreja, porque se eu não fosse mesmo para a igreja, não me convertesse, não levantasse a mão e fosse lá na frente, eu iria para o inferno. Então, por medo, eu decidi ir para a igreja e estar na igreja e ser crente. Eu passei a minha adolescência inteira na igreja, eu servi, eu dancei, eu fui líder, eu estudei, eu fiz escolas e eu fiz tudo que tinha na igreja. Eu praticamente vivia na igreja de domingo a domingo. E eu nunca tinha ouvido falar sobre graça. Eu conhecia Deus, eu me relacionava com Ele sempre foi presente na minha vida, sempre. Se eu puder dizer que a única coisa que nunca mudou na minha vida foi a presença de Deus. Sempre, sempre nos momentos mais fáceis e mais difíceis, Deus sempre esteve comigo. Pessoas vieram, pessoas se foram, mas Deus, Ele sempre foi presente na minha vida, sempre. É como se Ele dissesse assim, olha, você nunca vai ser só, nunca. Quando eu tinha uns 19 anos, eu fui para o primeiro Conexão que teve na Videira. Ele foi lá na Facete e foi muito bom, foi muito incrível, como tantos outros eventos que eu fui, com tantos outros congressos, mas esse foi bem especial. E no final do evento tinha um ônibus saindo e eu disse, gente, vamos, estava com os amigos, eu disse, vamos entrar nesse ônibus e vamos junto, vamos para a igreja. Eu disse, onde é que é? Eu disse, eu nem sei, vamos junto. E aí a gente entrou no ônibus da Videira e veio para o culto, que era um culto de terça. E quando eu entrei, começou o culto, eu parei, olhei para eles assim, gente, aqui é o meu lugar. Saí da minha antiga igreja e vim para a Videira. Mesmo com tudo isso, eu não conhecia a graça. Eu sempre fui muito rápida em julgar. Eu sempre achei que era pelo que eu fazia, não pelo quem Deus era, mas eu não entendia isso na época. Eu achava que quanto mais eu servisse, quanto mais eu fosse obediente, quanto mais eu fizesse, mais Deus me amaria. Como eu conhecia o Deus do medo, como eu servia, achava que Jesus era medo, eu achava que se eu errasse, pronto, Ele não me amaria mais e estava tudo acabado. E infelizmente esse dia chegou. E no dia que eu fiz o que eu jamais acharia que eu iria fazer. Mas no dia que isso aconteceu, literalmente o meu mundo caiu. Naquele dia eu achei que tudo que eu fiz, que eu construí a minha vida toda, dentro da igreja, obedecendo, servindo, me dedicando, lendo a palavra, orando, tendo experiências com Deus, naquele dia tudo tinha acabado. Porque eu não entendi o que era graça, eu não entendia esse Deus que ama independente, esse Deus que ama. Não importa o quanto eu faça, não importa o quanto eu deixe de fazer, eu não o conhecia. E eu lembro que eu fui orar pedindo perdão a Deus e rapidamente eu senti o perdão, né? E eu disse, isso é hipocrisia, como assim eu já senti o perdão de Deus? E Deus falou comigo assim, da mesma forma que você perdoa, assim eu te perdoo. Como você é rápida em perdoar, eu sou rápida em te perdoar. E foi muito conflitante aquilo para mim, porque eu entendi que eu não me perdoava. Deus me perdoou rapidamente, porque Ele me amava. Mas eu não me perdoava, porque eu achava que eu era perfeita. Porque eu vivia a vida toda na religião. A religião, ela aprisiona. Jesus, Ele liberta. E naquele dia eu entendi que eu precisava ser liberta. Eu precisava entender o que era graça e eu recebi essa graça. Porque eu não merecia, mas Ele me amou. Ele permaneceu comigo. Ele me reconstruiu. Uma Denise mais forte, uma Denise mais cheia de Deus. Hoje eu posso viver uma vida de graça, de Jesus. Eu vivo hoje numa igreja que eu sou muito grata por ela. Aqui eu conheci meu marido, aqui eu me casei, aqui eu tive minha filha,
Aqui eu aprendo, aqui eu cresço. Eu sou muito grata por essa igreja. Aqui eu aprendi que os meus pastores não precisam ser perfeitos. Eles só precisam amar Jesus de todo o coração e buscar Ele sempre, porque perfeito só é Ele. E antes que eu morresse pela religiosidade, Jesus me resgatou e hoje eu posso viver pela graça.